Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Nós estaremos abordando hoje a lição 14ª, a lição 14, um profeta perseguido até o fim. Vamos falar com Deus para que Deus possa falar também aos nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, assim oramos e pedimos a Tua direção. E que de modo particular o Senhor fale com cada um de nós. Pedimos ao Pai que possamos ter a iluminação do Teu Espírito Santo para entender a Tua palavra. E assim, Senhor, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Ajuda-nos, assim oramos e assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, a 14ª lição, um profeta perseguido até o fim, tem como texto base Jeremias 37, versos de 11 a 21, e Jeremias 39, versos de 15 a 18. Mas depois, com calma, você pode ler todos esses capítulos, ou seja, de 37 a 39, para ter um melhor entendimento da lição de hoje. Nós vamos estar lendo, durante o decorrer dessa lição, os versos, que estão lá em Jeremias 37, 38 e 39. Qual então é o ambiente desse momento? Era um ambiente muito tenso, O Judá, Jerusalém, estava para ser invadido a qualquer momento pela Babilônia, por Nabucodonosor. Mas houve um certo momento de uma falsa segurança, ou achando que Nabucodonosor não mais invadiria Jerusalém, porque ali foi deixado ali o cerco de Jerusalém por um tempo, Nabucodonosor, para guerrear com os egípcios, contra o Egito. Daí então houve ali uma falsa segurança de que não mais Jerusalém seria invadido. Mas Nabucodonosor guerreia contra o Egito e ele vence e novamente volta o cerco dos caldeus para Judá, para Jerusalém. E muitas pessoas já haviam fugido para a Babilônia. Então o povo estava vivendo ali um momento muito tenso. E Zedequias, o rei Zedequias, que era o rei ali do momento, próximo à invasão da Babilônia, estava muito inseguro e também pressionado diante dos seus auxiliares, diante dos seus oficiais. Mas a lição também retrata a prisão de Jeremias, porque é um profeta perseguido até o fim, e também retrata também o livramento de Jeremias da prisão e no momento também da invasão da Babilônia, dos caldeus a Judá. E também a lição traz também um personagem, Ebed-Meleque, que pôde ser usado por Deus para libertar Jeremias da prisão. Então, esse é um momento, assim, como falamos, tenso, para ajudar. E havia, então, essa tensão de a qualquer momento Babilônia invadir. Mas, por um momento, eles achavam, não, eles desistiram de nós. Vamos lá, então, Jeremias 37, verso 11, que diz assim: E sucedeu que, subindo de Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó. Então, nesse momento, o povo teve ali um pequeno alívio, dessa iminência invasão dos caldeus. E Jeremias aproveitou esse momento para ir até a sua terra, Benjamim, para receber uma herança. Mas antes de falar propriamente de Jeremias, é importante que a gente possa também, a cada ponto aqui da lição, refletir e trazer para a nossa vida algo que nós possamos tomar, naquilo que seja o exemplo da parte de Deus para o nosso momento nos dias de hoje. Então, lá em Efésios, capítulo 6, verso 18, nós lemos o seguinte: Orem no Espírito em todas as ocasiões, em todo o tempo, com toda oração, súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós precisamos estar orando, amados irmãos, em todo o tempo. Nós não podemos abrir a guarda. E às vezes, como foi o caso aqui, dos caldeus, da Babilônia, Nabucodonosor, ali deixar o cerco de Judá para guerrear com o Egito, e eles acharam então que estavam seguros. Era uma falsa segurança.
E às vezes isso acontece conosco no sentido de que, quando nós estamos pressionados, nós estamos diante de uma luta, diante de uma guerra, nós intensificamos mais a nossa oração. Mas quando aparentemente o problema é resolvido, nós relaxamos na oração. Então, nós precisamos estar constantemente buscando a Deus. Até mesmo quando novamente passarmos por embate, por dificuldades novamente, nós possamos estar de pé. Nós possamos entender que Deus dará da mesma forma o livramento que nos deu antes, dará também hoje. Mas a oração não pode ser só no momento da pressão, no momento da dificuldade. Nós precisamos orar em todo o tempo. A palavra de Deus também nos fala, lá em 1 Pedro 5,8, estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar ou quem possa devorar. Então, até que ponto nós estamos relaxando? E o inimigo, ele está à espreita, ele está buscando uma forma de invadir, de fazer. Então, não pense que o inimigo desistiu. Jesus foi tentado, mas Jesus não foi, ali retrata ali a tentação de Jesus, mas em todo o tempo Satanás queria tirar de Jesus a missão, a sua missão de salvar a humanidade. Então, em todo o tempo, ele colocava ali com oposição ao Evangelho, o ministério de Jesus Cristo. Então, não foi só naquele momento da tentação do deserto. E nós precisamos entender que o inimigo está sempre à espreita. Ele quer novamente fazer com que vencemos aqui, agora ele não vai conseguir ali. Então nós precisamos estar de pé, nós precisamos estar vigiando e nos certificando das questões. E para tal, nós precisamos orar em todo o tempo. E Jeremias, então, agora sim, falando, ele nesse momento, nesse intervalo do cerco de Babilônia contra Judá, Jeremias ele vai até a terra de Benjamim para receber uma herança. Vamos lá, Jeremias 37, 12 e 16. E ali Jeremias, então, é preso. Vamos lá, então, Jeremias 37, 12 a 16. E saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. E estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foge para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. 15, agora, verso 15, Jeremias 37, 15. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. E entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. Então Jeremias ele se dirige para Benjamim para receber parte de uma herança na sua terra, e ali os príncipes daquele lugar, eles ali pressionam Jeremias, dizendo que da mesma forma como muitos haviam fugido, Jeremias também poderia fugir. Porque eles entendiam o seguinte, que a mensagem de Jeremias era que Jeremias estava aqui nessa mensagem de que Deus dava para Jeremias anunciar sobre a invasão de Babilônia, dos caldeus, a Judá, a Jerusalém. Eles entendiam que Jeremias também estava aliado a Nabucodonosor. Então, Jeremias é apanhado, Jeremias é ferido, Jeremias então é levado lá para a casa de Jonatas, e lá foi transformado em cárceres. E ali, então, ele fica muitos dias. É interessante que colocar aqui que Jeremias, ele não resiste à prisão. Embora ferido, embora preso, embora ali ameaçado de morte, mas ele não se rebela. E às vezes, amados irmãos, nós, quando somos, às vezes, pressionados pela vida, nós somos tentados também a agir do nosso jeito, a agir da nossa forma. Então, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela é provada a partir do momento em que nós estamos sob uma ameaça. E aí eu faço uma pergunta a mim e a você. Como que você está reagindo diante de uma ameaça? Como que você reage diante de uma situação que, de alguma maneira, você se sinta prejudicado, que você
está se sentindo acusado, caluniado, você sai da presença de Deus, ou você procura fazer e defender da sua maneira. E aí Jeremias, ele então deixa-se levar, né, preso. Mas aí eu lembro também de Jesus, lá em Mateus 26, 50 a 53, que diz assim, Mateus, Evangelho de Mateus 26, 50 a 53, quando Jesus foi preso. Jesus perguntou, amigo, que é o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E os que estavam com Jesus estenderam a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarda a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então, amados irmãos, seja lá qual for as suas ameaças, seja lá quais forem as ameaças contra a sua vida, contra a sua família, entendendo que o Senhor é a nossa defesa, o Senhor é a nossa justiça, e nós não podemos agir de qualquer, seja lá qual for a situação, por impulso. E às vezes coisas simples, de alguém na fila, furar a fila, passar à nossa frente, alguém nos olhar de cara feia para nós, ou pisar no nosso calo, no nosso machucado. E, infelizmente, nós perdemos, né? Perdemos assim o equilíbrio da parte do Espírito Santo de Deus e agimos pela carne. Então, seja lá quais forem as ameaças, fica aqui o recado da parte de Deus, se nós confiarmos no livramento do Senhor. E Jeremias me chama a atenção nesse sentido. E ele fica ali não poucos dias, ele fica lá muitos dias. E é algo que às vezes nós também, às vezes estamos passando por uma situação que achamos que nunca vai acabar. Mas nós vamos ver aqui no decorrer da lição o que Deus pôde fazer na vida de Jeremias. E em nome de Jesus também fará na sua vida e fará na minha vida diante das ameaças. Jeremias então, o rei Zedequias aproveita ali a prisão de Jeremias para consultar Jeremias a respeito novamente do que ele poderia fazer, e se de fato Babilônia iria invadir Judá, Jerusalém, e o que ele poderia fazer. Isso a gente vê lá no Jeremias 37, verso 17. Então, Jeremias 37, 17, o rei Zedequias consulta a Jeremias acerca dessa invasão, qual deveria ser o procedimento dele diante dessa ameaça dos caldeus para Judá. E aí, lá, então, Jeremias 37, 17. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo, há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias, há. E disse ainda, na mão do rei da Babilônia será entregue. E ao verso 18 diz mais, disse mais Jeremias ao rei Zedequias, em que tenho pecado contra ti, contra os teus servos e contra esse povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo, o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra essa terra? Agora, pois, ó meu rei, meu senhor, cai minha súplica diante de ti, não me deixe tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha morrer ali. Então, o rei Zedequias, que ordenou que pusesse Jeremias no átrio da guarda, e que pudesse dar ali um bolo a ele a cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou o pão da cidade, e assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Então, Zedequias aproveita, quando Jeremias foi preso, colocado num cárcere, então o rei Zedequias manda tirá-lo de lá, e ele então vai falar com Jeremias a respeito dessa invasão da Babilônia, dos caldeus, né, da Nabucodonosor, a Jerusalém, e Jeremias coloca ali, diante de Zedequias, cadê os seus profetas que diziam que isso não aconteceria? E ele faz um apelo também a Zedequias, para que não mais voltasse ele à casa, né, onde ele estava preso. E então o rei concede esse favor
a Jeremias, e ele fica no átrio, num pátio, num salão, dali o pátio da guarda, e então ali ele pode comprar, se alimentar do pão dos padeiros na rua, mas diz aqui o texto que um dia não mais teria ali o pão. E é interessante, amados irmãos, que mesmo sofrendo todos esses apertos, todas as ameaças, Jeremias foi firme. Ele não mudou a mensagem de Deus. Ele não mudou o testemunho da parte de Deus. Olha, será entregue. E, amados irmãos, seja lá qual for a situação, nós precisamos dizer a verdade. Ele estava ali diante do rei. Poxa, o rei está aqui me perguntando o que vai ser, o que vai acontecer. Bom, acho que eu vou, trazer algo que o rei possa se agradar. Não, ele falou a verdade. Doa que doer, nós precisamos falar a verdade. Sim, sim, não, não. O que procede disso, que hora for diferente, é um ato maligno. E nós precisamos, amados irmãos, aprender a dizer sim, sim, não, não. Precisamos ser firmes, mesmo diante da pressão, mesmo diante da dificuldade, mesmo sofrendo, precisamos testemunhar e falar de Cristo. Os sofrimentos que ora venhamos passar não podem calar a nossa boca. Nós precisamos em todo o tempo dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Isso aí denota a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor, a nossa relação com Deus. Seja lá quais forem as situações, nós precisamos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Estando doente, sem dinheiro, seja lá quais forem as questões que nos apertam, nós precisamos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? E aí, nós prosseguindo aqui na lição, Jeremias, diante disso, ele é preso novamente. Vamos ver lá em Jeremias 38, 4 e 13. O rei manda soltar Jeremias, mas os príncipes ali, os oficiais, eles ali falam novamente com o rei Zedequias: não, ele tem que ser preso, ele não pode continuar trazendo uma mensagem. Essa mensagem vai estar desanimando as pessoas aqui, estão enfraquecendo as pessoas aqui. Nós precisamos prendê-lo novamente, rei. E o rei então libera Jeremias para esses oficiais e o prende novamente. Jeremias 38, verso de 4 a 13, diz assim: e disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem não busca paz para esse povo, senão mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E aí, no verso 7, ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava ali, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. E logo Ebed-Meleque, no verso 8, saiu à casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço, de certo que morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens e consigo foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali alguns trapos velhos e rotos, roupas velhas, embocados, e desceu a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rotos já apodrecidos nas covas de teus braços, por debaixo das cordas. Jeremias assim o fez. Verso 13. E puxaram a Jeremias com cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então, Jeremias estava ali numa prisão horrível, dentro de um buraco, cheio de lama, e ali ele morreria. Mas Deus levanta esse homem, Ebed-Meleque, como anjo de Deus, para falar com o rei a respeito de Jeremias,
E então o rei permite, dá a permissão a Ebed-Meleque para ali então retirar Jeremias daquele calabouço. Deus está pronto, a gente pode observar e ver que Deus está sempre pronto a nos socorrer. Lá em Salmos 91, verso 11, nós podemos ler: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Nós precisamos entender que, seja lá quais forem os perigos, nós podemos clamar, como o salmista diz: olha, de onde me virá o socorro? Olhando para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o socorro de Deus, eu quero declarar, está chegando para a tua vida. Deus não permitirá que você possa estar assim sobre o ataque do inimigo diante de uma circunstância, mas em nome de Jesus, aguenta firme, seja lá de quais forem aquilo que te atola, aquilo que te prende, aquilo que de alguma maneira tira todas as possibilidades humanas, circunstanciais, mas entendendo que Deus ainda olha para você e que o socorro de Deus chegará. E aí, quando nós falamos Deus dará ordem aos seus anjos, eu vejo Ebed-Meleque como o anjo de Deus para tirar Jeremias daquele calabouço. Ele providencia ali 30 homens. Em alguns manuscritos falam 3, mas aqui falando sobre 30 nessa versão. E ali, colocado ali uma roupa, Jeremias amarra essa roupa no corpo e ele então é tirado. E aí, sabe o que acontece, gente? Depois disso, o rei Zedequias procura novamente Jeremias para perguntar acerca da invasão dos caldeus a Judá. Então, novamente, Zedequias, o rei Zedequias, procura Jeremias depois que ele sai lá do calabouço. Vamos lá, Jeremias 38, 14 a 16. Diz assim: então o rei Zedequias fez vir à sua presença Jeremias o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunta-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar com certeza, não me matarás? E aconselhando-te eu ouvir-me-ás? Então jurou rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor. É como se ele estivesse lá falando baixinho: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram a tua morte. Zedequias estava pressionado pelos caldeus, por Nabucodonosor, e estava pressionado também por seus auxiliares, pelos príncipes, que estavam ali dizendo para que ele não se entregasse. E ele então, em segredo, ele promete a Jeremias que nada aconteceria a ele. E Jeremias novamente repete a Zedequias o que aconteceria, né? E aconselhando ao rei a respeito do procedimento dele, como que ele deveria proceder diante dessa situação. E Jeremias fala assim: você promete que vai me escutar? Zedequias promete, mas ele não cumpre a sua promessa. Ele não atenta para o conselho de Jeremias. E assim, amados irmãos, quantas são as pessoas que às vezes estão com um problema? Vou procurar o pastor, vou ao gabinete, vou buscar ali um conselho com ele. E aí o pastor ora, o pastor vai lá na palavra, o pastor está ali atento ali ao narrar daquela problemática, daquela pessoa. E o pastor traz uma palavra de Deus, traz um conselho. E a pessoa ouve, mas não escuta. Ouve só por ouvir. E até às vezes diz: mesmo, pastor, é verdade. Mas faz tudo diferente ou não faz nada, então nada muda, nada acontece. Então, as coisas não vão mudar enquanto não seguirem a recomendação de Deus. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim, igual a mágica, né, de uma hora para outra. Não, é necessário
uma ação, é necessário atitudes. E essas atitudes elas precisam estar voltadas naquilo que seja o encontro da vontade de Deus, da direção de Deus. E às vezes nós ficamos teimando, achando que as coisas vão acontecer de qualquer maneira e que podem acontecer a qualquer momento, mas sem a obediência à palavra de Deus não há como o Senhor poder assim realizar o milagre, o Senhor poder assim consertar, restaurar, libertar e trazer ali a resposta, a solução. Então, não vamos ser como Zedequias, que ouviu, mas não escutou. E não atentou para ali a palavra de Jeremias. E Zedequias, quando na invasão dos caldeus, ele tenta fugir, mas ele é alcançado e ele é preso. Nós vamos ver isso agora, no término da nossa lição, a Jeremias 39, de 1 a 7, diz assim, ele então não ouve Jeremias e ele tenta fugir. Então vamos ver lá Jeremias 39, versos de 1 a 7. No ano de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém o cercaram. E no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, ele fez a brecha da cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Zarzequim, Rabi-Zariz, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, o rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Então saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Verso 5. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou matou ao rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos de Zedequias e atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Então, há uma tentativa de fuga de Zedequias, mas ele é alcançado por Nabucodonosor e ele é preso por resistir à palavra de Deus, por querer ouvir homens e não ouvir a Deus. Quem você está ouvindo? Às vezes é fácil ouvir um amigo ou aquele que que fala aquilo que você quer ouvir. Às vezes é mais cômodo ouvir o que nós queremos ouvir da parte de uma outra pessoa. Mas eu pergunto, quem você está ouvindo? Está ouvindo Deus? Talvez essa situação não tenha mudado, porque os seus ouvidos estejam tão somente para o homem e não para Deus. Nós precisamos voltar para Deus. E eu gostaria de assim também trazer o livramento de Jeremias. Na invasão lá dos caldeus, né, Jeremias não foi preso, ele foi solto. Está lá Jeremias 39, 11 e 14, diz assim: Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: Toma e põe sobre ele os olhos, não lhe faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, ordenou ali a Nebuzasban, Rabi-Zariz, Nergal-Zaré, os príncipes ali, né, Rabi-Mag, todos os príncipes do rei da Babilônia, e mandaram então retirar Jeremias do átrio da guarda, o entregaram a Gedaías, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou com o seu povo. Deus livra Jeremias diante da invasão da Babilônia. Ele é protegido, ele é guardado. E assim nós possamos também confiar na proteção da parte de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos negar a Jesus, seja lá qual for a pressão que nós estejamos passando. A palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 10, 32, 33, quem me confessar diante dos homens, eu também diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, e aí nós vemos também, terminando aqui a lição, Jeremias 39, 15 a 18,
quando, assim, nós podemos ver Deus livrando Ebed-Meleque. Está lá, então, 39, verso de 15 a 18. Diz assim: Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no ato da guarda, dizendo... Agora é interessante, né? Ebed-Meleque vai lá socorrer Jeremias, e agora o Senhor manda Jeremias ali levar uma palavra para Ebed-Meleque. Verso 16. Vai e fala Ebed-Meleque, o tipo, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: Eis que trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Seja lá quais forem as questões, nós precisamos confiar em Deus. E é interessante também ver nessa atitude de Ebed-Meleque aquilo que diz lá em Mateus, Evangelho de Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Isso se cumpriu lá em Ebed-Meleque, e pôde, então, ser um instrumento de bênção para a vida de Jeremias. E aqui diz que se você pelo menos, e a palavra também nos fala, e na lição também diz, né, se você faz alguma coisa para algo que você possa dar aos pequeninos, você também estará dando a Jesus. Quando você dar algo a uma pessoa, você está dando também para Jesus. Nesse caso aqui, se você der um copo d'água, se você assim se colocar em disposição de poder apoiar o ministério da parte de Deus, através de homens que se colocam para fazer a vontade do Senhor. Você tem perguntado o que o seu pastor está precisando? E às vezes nós só queremos receber. Mas eu quero dizer também que um pastor, ele também chora. Ele também recebe ameaças. Um pastor, ele passa por dificuldades tremendas na vida. E às vezes nós não vemos, né? Porque na realidade choramos. Mas dificilmente um pastor, ele tem oportunidade de chorar diante das suas ovelhas. E aí eu pergunto, o que você tem feito como ovelha ao seu pastor? Você tem orado por ele? Você tem perguntado a ele o que ele precisa? E a palavra de Deus fala, né, que aquele que pelo menos der um copo d'água, não estou falando aqui, gente, que você tem que dar dinheiro, que você tem que dar bens, não estou dizendo que você tem que enriquecer pastor, não é isso aqui a mensagem, mas uma palavra de força, um abraço, uma oração. Você não sabe quanto vale para um pastor receber uma oração de uma ovelha. E que é coisa simples, como aqui diz, um copo d'água, ou seja, algo simples, de que você possa ser um canal de bênção para o pastor que Deus colocou para abençoar a sua vida. Ou não só o pastor, mas também o líder de célula, o seu líder, né? O que o líder de célula está precisando, o que você pode ajudá-lo, o que você pode fazer por ele. E Ebed-Meleque nos dá essa lição de tirar Jeremias do calabouço, de tirar Jeremias do atoleiro. Deus quer te usar também, mesmo diante das ameaças, de você ser um instrumento da parte de Deus, de poder ser auxílio, de poder ser bênção na vida do outro, na vida do seu líder, na vida do seu pastor, na vida daquelas pessoas que têm servido a você. Que Deus nos abençoe nesta mensagem. E aí fica aí, para encerrar, né, lições de que nós precisamos orar em todo tempo. O inimigo está à espreita, ele está em qualquer momento, ele pode querer e quer causar arruaça, mas em nome de Jesus precisamos orar e vigiar em todo o tempo. Precisamos, em meio às ameaças, continuar pregando e testemunhando do amor de Cristo. Não podemos negar a Jesus em hipótese alguma. Precisamos falar a verdade, doa que doer. Nós precisamos estar firmes naquilo que seja a verdade de Deus em nós. Precisamos crer que o Senhor enviará o livramento, o seu socorro. Ele dá ordem aos anjos para nos guardar, em nome de Jesus, e que nós possamos ser bênção
na vida do outro. Vamos orar e terminar a nossa lição. Deus de amor, nosso Pai, obrigado por esta palavra, por a lição. Fala os nossos, continue falando aos nossos corações. E dar, ó Pai, que as experiências de Jeremias, ó Pai, o aprendizado ali, possa servir de aprendizado melhor para as nossas vidas, de modo que o Teu nome, assim, cada dia mais seja exaltado, glorificado. Eu oro pelo meu irmão que esteja agora passando por alguma ameaça, alguma situação, que ele aguente firme, crendo que o Senhor possa livrá-lo, e de modo que, ó Deus, não haja confiança em si mesmo, nem no homem, mas em Ti, e que seja lá quais forem, Senhor, as ameaças, possamos estar sempre testemunhando do Teu amor, e crendo, e dizendo, e afirmando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Assim oramos, assim abençoamos, ó Pai, o meu irmão e a minha irmã, no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, até a próxima. Deus abençoe você.